pessoal, está começando mais um programa Totalmente Mãe. Hoje nós vamos falar sobre a síndrome de burnout. Mães que estão muito estressadas, essa matéria é para vocês. Vamos falar também com a Bruna Figueiredo, ela que é dentista, esteve um tempo em Macaé e agora está voltando a Campos com muitas novidades para vocês. Vamos falar também sobre maquiagem de Halloween para os nossos pequenos. Vamos dar uma passadinha na loja de fábrica da Dorel e logo após a vinheta tem recadinho da Claro para vocês. Então não saia daí porque o programa Totalmente Mãe está começando. Gente, você conhece o Claro Clube? Pois é, vantagens que só cliente Claro tem. Eu vou passar para vocês um videozinho explicando todas as vantagens que só um cliente Claro possui. A Claro explica os benefícios do Claro Clube, um programa de relacionamento cheio de vantagens. A cada R$1 pago da fatura, você recebe até 1,5 ponto para trocar por aparelhos ou serviços Claro. E você ainda pode aumentar a sua pontuação se cadastrando no débito automático e na fatura digital. Você também aproveita descontos na 99 Táxis, no Grubster e em diversos sites de compras online. Sem falar no atendimento diferenciado. Junte-se agora ao Claro Clube. Claro, vem ser gigante! E para ser claro, você já sabe, procure o Espaço Claro, que fica na Alberto Torres, número 42, no centro aqui de Campos, bem em frente à Igreja Boa Morte. Não tem o que perder. Claro, vem ser gigante. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre a síndrome de burnout. Você já ouviu falar? Essa doença tem acometido muitas mães, muitas mulheres do mundo moderno. E ninguém melhor para falar sobre esse assunto com a gente do que a Nívia Coutinho, ela que é psicóloga e especialista também nesse tema, né, Nívia? Muito bom poder contar com a sua participação, dividindo com a gente aí todo o seu conhecimento. É muito bom estar com você novamente, é sempre um prazer. É sempre muito bom. Mas primeiro vamos explicar para o pessoal o que é essa síndrome. Na verdade, é uma síndrome que nos tempos modernos tem atacado muito as pessoas. E para explicar, primeiro eu preciso falar um pouquinho do estresse. Com certeza. Né? O que é o estresse? O estresse, na verdade, é uma resposta fisiológica. É a forma como o seu organismo reage mediante uma agressão externa. Então, eu tenho um problema e eu vou reagir para lidar com aquele problema. Isso é ruim? Não. Num primeiro momento, isso é até positivo. Nós precisamos reagir diante de dificuldades. Na síndrome, esse estresse é contínuo. A pessoa não consegue simplesmente ter aquele momento de defesa e voltar ao seu estágio normal. Ela vai ter cada vez mais episódios recorrentes de estresse, o que vai levar à síndrome. Nossa. E, no geral, como que essa síndrome ela se desenvolve? Começa com estresse, sim. Mas e como depois ela vai se manifestando? Olha só, geralmente em ambientes que são agressivos de alguma forma. Tem um estigma que a gente precisa falar logo a princípio, que é aquela história, é uma síndrome somente relacionada ao trabalho. Não, é uma síndrome que hoje tem atacado muitas pessoas, especialmente mulheres, mães inclusive. Principalmente. Porque tem a ver com questões do seu ambiente. É uma síndrome que é ligada diretamente ao ambiente que você está. Então, se o ambiente que você está é nocivo de alguma forma, ela pode começar a se manifestar. Geralmente, ela começa com uma hiperatividade. Você está envolvida em N papéis, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. E daqui a pouco ocorre uma despersonalização. Você começa a mudar. Então, alguém que antes era ativo, gostava de se expressar, dava conta de 1000 coisas ao mesmo tempo, vai começar a ficar retraído, vai começar a ficar no seu cantinho, não vai mais ficar com muita vontade de ir até aquele ambiente, não vai ficar com vontade de desempenhar as funções que desempenhava antes. E isso vai desde cuidar das crianças até ir ao trabalho. É justamente com aquele ambiente que ela considera que seja perigoso para ela. Então isso é basicamente uma doença do mundo moderno. É uma doença do mundo moderno. Já acontecia no passado, né? Só que hoje, na verdade, nós nos desdobramos e nós temos muito mais exigências.
Antigamente nós estudávamos muito menos, nós trabalhávamos muito menos, não era exigido isso E tudo. os papéis eram mais segmentados, né? Claro. Normalmente a mulher, ela tomava conta da casa, muitas vezes nem fazia o serviço da casa, e tinha o foco de direcionar a educação dos filhos. Porque às vezes nem era ela mesma que tomava, era uma babá, era algum... Normalmente era assim, né? Na época lá do feudalismo, sempre tinha alguém. Então isso veio, enquanto eu acho, né, que as mulheres vão ganhando mais papéis, vão conseguindo sair de casa, vão trabalhando, e vão galgando o seu lugar no mercado de trabalho, mas também sem perder essa posição de esposa, de mãe. Então, acho que são vários papéis que acabam sobrecarregando, né? Claro, na verdade a mulher sempre trabalhou. Se a gente for pensar nas fábricas, se a gente for pensar na Revolução Industrial, né, historicamente a gente não tem isso muito bem documentado, mas as mulheres estão presentes desde o início. Só que no nosso século, isso tomou um advento muito maior, né? Hoje se exige muito da mulher. Então, hoje essa mulher ganha mais e ela faz muito mais. Exige-se também, na sociedade atual, uma potência, né? Antigamente, o objeto de desejo das pessoas era ser feliz. Hoje eu preciso ser feliz e mostrar para todos a minha felicidade. Então, isso exige muito mais. Eu preciso estar bela, potente, ser um sucesso profissional, ter dinheiro, ser uma ótima esposa, ser uma mãe espetacular. E até a gente brinca, às vezes, eu preciso correr ainda e tomar suco verde. Então são muitos papéis e aí a gente, às vezes, acaba não dando conta. E quando chega no momento da mulher se reconhecer acometida com a síndrome, como que isso se desenvolve até chegar no seu consultório, por exemplo? Então, você começa apresentando um comportamento que é diferenciado. E uma das coisas mais tristes dessa síndrome é o sentimento de incapacidade. Então, a gente costuma falar que um mosquito vira um elefante. Se eu tenho uma tarefa simples, e aí eu estou falando de coisas muito simples mesmo, que antes eram comuns. Tipo, colocar a roupa na máquina. Colocar a roupa na máquina, por exemplo. Só em pensar em tirar a roupa do cesto e colocar na máquina, isso é totalmente desproporcional para mim. Isso é algo que eu vou ter muita dificuldade para fazer se eu estiver acometida por essa síndrome. Isso traz muito sofrimento. E uma das coisas que a gente precisa pensar é na forma preconceituosa como as pessoas lidam com isso. Porque se eu tenho uma pessoa que antes era potente, que antes exercia 1000 funções e papéis, e essa pessoa de repente começa a se retrair, se fecha, essa pessoa começa a ter dificuldade de fazer tarefas simples, provavelmente ela vai ser julgada, inclusive dentro de casa. Principalmente. Inclusive pelo marido e pelos filhos, que vão pensar, minha mãe está com preguiça. Minha mãe não quer fazer nada. Minha mãe, que era extremamente ativa, agora está deitada. Mas é uma doença. E como toda doença, precisa ser tratada. Nós somos muito preconceituosos quando tratamos de distúrbios mentais. Era justamente isso que eu ia te perguntar. Em sendo doença e chegando num nível para ser caracterizado como um estágio maior do burnout, ela é uma doença incapacitante? É uma doença incapacitante, sim. Se não tratada, ela vai te proibir, vai te impossibilitar de fazer coisas muito simples, inclusive de cuidar dos seus filhos, que é o nosso foco aqui hoje. Gente, é basicamente um absurdo, né? É muito sofrido, Nayara, muito sofrido mesmo. Eu imagino, e por várias vezes, né? Inclusive, a gente até te convidou para falar sobre esse assunto, pelo seu conhecimento de causa nisso tudo, né? E a gente vê hoje em dia que as mães, principalmente, estão tendo essa dificuldade, vão chegando a um certo estágio da vida, onde os filhos vão crescendo, mas mesmo assim os papéis dela vão se acumulando, né? Só sai daquele foco. Eu deixei de cuidar de uma criança pequena, mas agora eu estou cuidando de uma criança maior, de um adolescente, e aí que a história vai ficando pior cada vez, né? Eu li um livro uma vez que eu acho que retrata bem isso que a gente está dizendo. O filho é igual tatuagem na cara pro resto da vida. Então, assim, o filho só vai mudar a sua preocupação. Porque o seu filho, até uma certa idade, você vai estar preocupado com a imunidade, se ele vai ter algum probleminha, você fica preocupado com gripe, com essas coisas todas, mais essa série de doenças infantis. Aí ele fica pré-adolescente, vem as questões da sexualidade, que vão te preocupar, vem o envolvimento que seu filho pode ter com álcool, com drogas, isso vai te preocupar muito. Daqui a pouco vem o mercado de trabalho, daqui a pouco seu filho vai namorar, enfim.
E aí é pro resto da existência. Filho não é uma coisa, eu vou ter um filho porque eu tô com vontade de ter um filho hoje. Não tem isso. Filho é para sempre e é uma responsabilidade para a vida inteira. E como é que a gente faz para que as mães não se vejam dentro dessa síndrome? Cuidar de si. Nós precisamos nos cuidar. Nós somos muito pouco carinhosas conosco, sabe? Nós somos muito cuidadosas com o outro, e nós somos muito cuidadosas com o nosso par, e muito cuidadosa com os nossos filhos, mas não somos conosco. Então nós precisamos nos cuidar, nós precisamos nos fazer carinho. Nós precisamos cuidar de nós mesmas como nós cuidaríamos de alguém que a gente ama muito. Então eu preciso me alimentar bem, eu preciso fazer um exercício físico. E aí não é para emagrecer não, é para eu ter saúde. Eu preciso ter lazer. E lazer é aquilo que eu gosto de fazer. Eu preciso descansar, eu preciso namorar. Eu preciso fazer coisas que sejam boas para mim, eu preciso ter sonhos. Eu preciso partilhar a minha vida com pessoas que eu goste, que me acrescentem. Eu preciso tirar da minha vida gente que é tóxica e ruim. Eu preciso aprender a dizer não. Muito importante isso, gente. Então são muitas as coisas que a gente pode fazer para melhorar a qualidade de vida. Então, olha, Nilva, muitíssimo obrigada por você ter vindo, por você ter abrido a nossa mente para esse assunto, porque muitas vezes a gente tem um certo preconceito até de falar sobre esse assunto, né? Já que a mulher quer sempre estar em primeiro lugar, sempre ser a potência em diversos segmentos da vida, né? Muito obrigada por ter dividido todo o seu conhecimento com a gente, por ter esclarecido mais esse assunto aqui no programa. Tá bom? Eu que agradeço, eu só queria deixar um lembrete. Com certeza. Gente, se percebeu nessa situação, vai procurar um psicólogo, por favor, procura um psiquiatra, vá se cuidar. Nós precisamos nos cuidar, essa é a dica. Minha linda, muitíssimo obrigada pela participação. Um beijo enorme. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, mas tem mais Totalmente Mãe no próximo bloco para vocês. Você sabe quais são os benefícios de ser um cliente Claro Pós? As ligações são ilimitadas para fixo e celular de qualquer operadora do Brasil, incluindo celulares Claro, Netfone e Claro Fone utilizando o DDD 21. Além disso, você tem o 4G Max, o 4G mais rápido do Brasil. Além disso, tem o aplicativo Claro Música, onde você coloca playlists exclusivas, hits indicados por artistas. Além disso, você pode criar as suas listas. E isso tudo sem descontar da sua franquia de internet. WhatsApp à vontade, isso você já sabe. E tem também Claro Vídeo, onde você tem mais de 15 mil filmes, séries e desenhos para se divertir a qualquer hora do dia e em qualquer lugar. Tem também o Banca Digital Premium. As melhores revistas do país estão disponíveis no seu smartphone, no tablet ou então na web. Então venha ser cliente Claro você também, aqui no Espaço Claro, Avenida Alberto Torres, número 42, bem em frente à Igreja Boa Morte, no centro de Campos.